Olá pessoal, Rafael Zen e nós estamos indo hoje para o segundo vídeo da nossa série sobre energia, consciência e intuição. Como nós já falamos desde o começo, nós estamos indo assim num movimento gradativo para você poder acompanhar aonde nós queremos que você chegue, para você conseguir entender o conceito e os princípios por trás de tudo isso. E hoje a gente vai fazer uma aulinha básica de física, tá? Para você que porventura não entendeu ou não compreendeu as implicações que a física tem no nosso dia a dia, que a física tem dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente, dentro de tudo aquilo que a gente vive, tá? Então, pelo básico, pessoal, embora os nossos 5 sentidos nos digam que nós vivemos no mundo material, o que a física comprovou já há cerca de 100 anos, e vejam que a informação ela é antiga, é que nós vivemos num mundo cuja construção é feita de átomos, tá? Então guarda essa palavra que ela é muito interessante. Os átomos são considerados os tijolinhos principais de toda a criação, do seu corpo, do nosso planeta, das estrelas que existem no universo. O que são os átomos? Os átomos são aquelas estruturas que, quando se agrupam, vão formar as células, as moléculas e todas as estruturas do nosso corpo. No entanto, tá? Se a gente for mostrar um modelo de átomos, e eu vou colocar uma imagem aqui para vocês compreenderem, tá? O átomo ele tem um centro, um núcleo, e ele tem elétrons que orbitam, tá? E que giram constantemente. Existe um movimento infinitesimal e constante nessa estrutura, da mesma forma como o nosso planeta gira ao redor do Sol infinitamente, tá? Então, essa é uma das primeiras ilusões dos sentidos que a gente tem. Embora essa parede que esteja aqui atrás de mim, ela pareça muito sólida e estática, ela é feita de átomos que estão se movendo constantemente. Segundo ponto, conforme a ciência avança para conseguir observar e constatar estruturas cada vez menores, a conclusão é que os átomos, embora as estruturas do nêutron, as estruturas eletrônicas pareçam, num primeiro momento, vamos chamar assim, algo material, tá? Se percebe que, na verdade, elas são feitas de ondas, de vibração, de frequência e de energia pura. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui poderem assistir na sequência um documentário excepcional sobre a teoria das supercordas, onde um grupo de cientistas menciona com muito mais propriedade do que eu, que nós estamos sendo, vamos chamar assim, iludidos pelos nossos sentidos constantemente, que por baixo de todas as estruturas aparentemente materiais, o que a ciência tem encontrado são campos de energia e ondas, tá? Ondas, tá? Por isso as supercordas, como se fossem cordas que vibram em distintas camadas e frequências diferentes, tá? Então é muito interessante a gente entender o seguinte princípio: graças a esses descobrimentos da física de 100 anos atrás, é que nós hoje temos aparelhos de TV, de satélite, celular, câmeras, filmadoras, toda a tecnologia que nós temos hoje é baseada nos princípios da física que são aplicados para isso. Mas a gente tem que começar a compreender que esses princípios que se aplicam aqui para a minha filmadora, para o seu celular, eles também se aplicam na nossa consciência, na nossa vida, na nossa saúde, em tudo aquilo que nós somos. Segundo detalhe interessante para a gente entender os átomos, como eu falei, apesar deles suas estruturas parecerem sólidas, a gente vai encontrar essas ondas, tá? Os espaços dentro dos átomos são simplesmente gigantescos. Então, se a gente tem, por exemplo, o núcleo de um átomo do tamanho de uma bola de basquete, a gente vai ter as suas órbitas de elétrons girando a aproximadamente 30 km de distância. Então, o que a física diz é que o átomo ele é composto de 99,999999% de vazio. E mesmo assim, como é que a gente consegue viver num mundo que é feito de estruturas que são ilusórias? Porque os nossos sentidos nos enganam um pouco a esse respeito. Mas está tudo bem a respeito disso. A gente precisa um pouco dessa ilusão. Imagina se a gente sair na rua, e um automóvel está vindo na nossa direção e a gente diz, nossa, é um grupo de átomos, não vai acontecer nada. O grupo de átomos, quando ele se condensa na nossa dimensão e bate no nosso corpo, quando a gente topa o nosso pé num conjunto de átomos transformados numa pedra no chão, tudo isso tem um significado físico e bastante palpável e dolorido para o nosso corpo, tá? Mas, em última instância, eles são campos de energia,
ok? Essa parte é muito importante a gente compreender. Tudo aquilo que nos cerca é energia pura, é energia vibrante, é energia em movimento perpétuo e constante, não para nunca. Ok, isso já era das teorias de Albert Einstein, ele constatou esse material e um dos seus colegas, chama John Wheeler, ele chegou à brilhante conclusão, naturalmente, depois de anos de estudo, que tudo aquilo que existe é energia e que todo campo de energia também possui consciência e informação implícita. Ou seja, são três coisas que nós não conseguimos separar. Energia tem implicitamente informação. Ok? Então vamos entender uma outra coisa. Quando você está usando o Wi-Fi da sua casa, existe uma onda de informação que transita entre o seu aparelho e o receptor. Tá? Existe uma onda, essa onda é um formato de energia, porque é mensurável, inclusive, e ela leva e traz informação constantemente. Então, graças a esse princípio, todas as comunicações do nosso mundo funcionam. Então, entender que energia e informação são explícitos mostram que tudo se comunica, tudo troca informações constantemente, porque o movimento não para, porque a energia funciona assim, ela não existe estática. Agora, vamos trazer isso um pouco mais perto da nossa própria natureza. Se nós também somos campos de energia e informação guiados por uma consciência, o que significa isso? Que nós estamos trocando a nossa energia com o ambiente o tempo todo, de maneira física, palpável, mensurável ou de maneira invisível. Porém, invisível não significa que isso não está acontecendo. Então, por exemplo, você vai no seu dentista e faz um raio-x dos seus dentes. Você não viu o raio-x, mas o resultado disso é palpável ali na mão do seu dentista. Tá? Você não vê as ondas que saem do seu aparelho de celular e são transmitidos até a sua rede de dados. Mas as ondas, elas estão ali, basta você ter o aparelho certo para você fazer a sintonia. Tá? Você também não vê as ondas de rádio. No entanto, você consegue captar uma gama enorme de estações. Tá? Os seres humanos, eles têm limitações em termos de campo visual, em termos de campo auditivo. E nós sabemos, por exemplo, que os cães têm um campo olfativo e auditivo muito mais apurado do que o nosso, só para a gente dar um exemplo. Então, nós estamos sendo banhados por infinitos campos de frequências, de ondas, energia e informação constantemente, o tempo todo. Existe um termo científico, inclusive, que diz assim, que a radiação das estrelas nos influencia também. Todo mundo gosta de ver as estrelas e ninguém se sentiu mal nenhum dia por observá-las. Mas existem energias que chegam através delas para o nosso mundo. Então isso, gente, são pequenos parâmetros para a gente compreender que nós estamos imersos em campos de energia, que esses campos de energia têm uma sabedoria por trás dele. Tá? E que essa sabedoria, essa consciência, vamos chamar assim, ela tem informação e, portanto, ela pode ser acessada. Da mesma maneira que você acessa os dados de toda a internet através de um aparelhinho que tem Wi-Fi. Então, basta você ter o aparelho correto e você acessa a informação que você deseja, ok? Então, eu falei para vocês antes que a gente troca informações com o ambiente num nível visível. Vamos pegar um exemplo simples? Se você entra num quarto frio, a temperatura do seu corpo vai ser trocada com aquele quarto que você está. Tá? E você vai perceber dois fenômenos. Primeiro, você sente frio. Segundo, o quarto se aquece. Então, esse é um fenômeno palpável. Vamos pegar para um fenômeno invisível. Você entra em um quarto, em uma sala, em um ambiente e sente-se desconfortável ou se sente bem naquele lugar em que você entrou. O que significa isso? Você entrou em sintonia com aquele campo de energia que está impregnando aquele ambiente. Então, quantas pessoas não entram, por exemplo, num templo, principalmente aqueles assim milenares, e se sentem bem lá dentro, se sentem confortáveis, vão a uma igreja de um templo X ou Y e sentem-se mais próximas do divino. Então esse é um fenômeno energético, a nossa consciência ela é afetada imediatamente por aquilo. E por isso nós sentimos uma conexão com aquele lugar, com aquelas energias, com aquelas frequências,
quando elas nos fazem bem. Agora, existem lugares em que nós entramos e, sem que as pessoas consigam explicar, elas se sentem desconfortáveis, elas não se sentem bem, tá? Talvez ela até tenha vontade de ir embora. E ela até, se está acompanhada de outras pessoas, diz: eu não sei, mas eu não me senti bem naquele lugar, não consigo explicar. Porque o ambiente está impregnado com aquela energia, é um campo de informação que está ali dentro. E o mesmo vale quando a gente se relaciona com outras pessoas. Então, muitas vezes nós conhecemos alguém e imediatamente entramos em sintonia com ela. Poxa, gostei desse cara. E o contrário também é verdade. Não simpatizei com fulano e nem sei explicar por quê. Então, essas percepções de energia, que tem muito da nossa intuição, também envolvida no processo, elas estão se tornando cada vez mais comuns. Então hoje, mesmo aquelas pessoas que, vamos dizer assim, não foram treinadas para isso, falam com muita espontaneidade: nossa, a energia naquele lugar estava muito boa. Né? Ou a energia daquele evento estava péssimo, saí de lá com uma dor de cabeça danada, aquela reunião quase me matou. Então às vezes não era tanto pelo que estava acontecendo no campo visível, mas por aquilo que existia no campo invisível também. E conforme a Valéria falou no vídeo anterior, nós estamos vivendo um momento de nova consciência. Nova consciência significa expansão de consciência, expansão de percepções energéticas, expansão da intuição. Então, esses fenômenos que até 30 anos eles eram, vamos chamar assim, característica de algumas poucas pessoas, eles estão se tornando cada vez mais comuns. Nós estamos nos tornando cada vez mais sensíveis para aquilo que acontece. Então, quando a gente se dá conta dessa informação, aí você que está me ouvindo em casa deveria começar a se perguntar: o que é que eu estou fazendo para viver esse novo momento? Porque um número significativo de pessoas que percebem o ambiente nem sempre consegue separar quem sou eu de o que esse ambiente está me fazendo. Tá? As pessoas que são mais sensíveis nem sempre sabem disso, tá? E num outro nível, nem sempre conseguem separar a sua própria energia da energia do ambiente. Então ela entra em um determinado lugar ou entra em contato com alguma pessoa e se sente mal. E não sabe que aquele mal-estar não lhe pertence. E depois que está carregado com aquela energia, não sabe o que fazer com isso. Então, nós estamos num momento em que a gente precisa repensar a forma como nós encaramos o nosso mundo. Tá? A forma como nós entendemos o universo em que nós vivemos, porque isso seguramente vai definir os seus níveis de saúde, de alegria, de prosperidade e de crescimento daqui para frente. Tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo falando sobre, um pouco mais aprofundado sobre essas questões da física que eu falei hoje. E como sempre, tá? Procurem prestar atenção nos ambientes em que vocês entram. Procurem ficar mais atento naquilo que você sente com pessoas e com lugares. Observe como sempre existe uma sensação dentro de nós. E a gente precisa começar a sentir isso urgentemente. Tá bom? É esse o recado de hoje e a gente se vê na próxima.